E agora nós vamos chamar a participação da nossa comentarista Gilkiane Carnelucci, que está de volta aí para trazer seus comentários, trazendo um panorama do agronegócio, principalmente envolvendo as questões políticas aí também. Muito bom dia e seja bem-vinda de volta, Gilkiane. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes do programa Campo em Dia. Estamos de volta depois de uns dias de férias. E a relação, Pablo, do agro, do setor agropecuário com o governo federal aí segue muito tensa aqui em Brasília, mas também em todo o país. Após o governo federal anunciar, através aí do seu vice-presidente Geraldo Alckmin, que pretende zerar a taxa de importação de produtos aí como a carne, o café, o azeite, o açúcar, entre outros, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que é a maior bancada do Congresso Nacional, né, que reúne aí deputados e senadores, reagiu e afirmou, então, que essa será mais uma medida ineficaz do governo federal para tentar baratear aí o preço da comida. A FPA divulgou uma nota destacando aí, então, que a redução mais eficiente, então, para combater a inflação dos alimentos é a colheita da safra brasileira que ocorre nos próximos meses e a correção das ações que impactam diretamente o custo de produção no Brasil. E aí eles registraram alguns pontos extremamente relevantes, Pablo. Algum deles nós já até temos falado aqui, né, no programa desde o ano passado. O problema da inflação, Pablo, não é a oferta de alimentos, mas é a tentativa, e há uma tentativa do governo de criar uma narrativa de que está buscando soluções, quando o problema está concentrado basicamente no seu próprio desequilíbrio fiscal, responsável por onerar aí os custos e por alavancar a inflação. Ou seja, desde o ano passado essa crise vem se agravando, o governo gasta muito e não quer fazer os cortes necessários, né, Pablo? Como a gente fala, não quer cortar na própria carne. Ele até tentou no final do ano passado, aí com aquele pacote de medidas, cortar alguns benefícios, inclusive atingiu aí algumas classes sociais, né, que são mais vulneráveis, mas isso não teve o efeito, nem vou falar esperado, porque os próprios analistas de mercado, né, já falavam que não era o caminho, não seria a solução, mas o governo insistiu e agora a crise se aprofunda. Os preços estão aumentando na prateleira dos mercados, a população já está sentindo esse reflexo e, de fato, como consta na nota da FPA, não é transferindo esse ônus de bancar o desequilíbrio fiscal aí do gasto público para os produtores rurais que nós teremos comida mais barata e uma produção economicamente, então, mais viável. Inclusive, a FPA aí, ela tem buscado, uma das medidas, Pablo, que está gerando muito conflito aqui, na última quinta-feira, o governo, então, anunciou que pretende zerar a taxação, né, dos impostos dos produtos importados, sem garantir o reforço aí ao apoio da produção brasileira. Então, essa medida aí gerou um grande ruído, né, um ponto de estresse, de conflito muito grande entre o setor agropecuário e o governo federal. E aí a Frente Parlamentar já reforçou que o que precisa ser feito agora é discutir o plano safra 2025-2026, porque, na verdade, o governo não conseguiu liberar todo o aporte financeiro que prometeu em 2024, no plano safra 2024-2025, que é esse que está vigente, né? Uma coisa é o anúncio de recurso, outra coisa é o valor liberado junto às instituições financeiras para que os produtores rurais acessem. E aí, outra medida que a Frente Parlamentar tem buscado é, então, que tenha, dessa vez, não só um anúncio do Plano Safra, mas que, de fato, o recurso chegue na ponta. Que o produtor vá até o banco e consiga acessar o recurso. Com menos burocracia também, né, com todas as garantias que são necessárias
mas um pleno acesso com juros adequados aos produtores brasileiros, que nós sabemos aí que vem enfrentando crise com tantos problemas climáticos, enfim. E aí agora nós temos esse impasse, então, Pablo, do que o governo federal vai conseguir, de fato, organizar de medida estruturante a curto e médio prazo, né? E a FPA está à disposição aí para construir esse caminho junto, embora a relação nesse momento aí, junto com o Ministério da Fazenda, Casa Civil e o próprio Ministério da Agricultura, e esse ruído segue crescendo, tanto que ontem, na abertura da Expo Direto, que está acontecendo em Não Me Toque, né, uma das maiores feiras aí da agropecuária brasileira, o governo federal não mandou nenhum representante. Então a gente vê aí que realmente o governo está perdido, né, na questão do agronegócio. Não é de hoje, nós já temos falado isso há mais de ano, só que agora o reflexo começou de fato a chegar no bolso do cidadão brasileiro, e o governo vai ter que agir, porque a popularidade, Pablo, está caindo. Quando o brasileiro perde o poder de compra, né, o reflexo é imediato na popularidade do governo. Por hoje era isso. Pois é, a pergunta que eu ia te fazer até era se na tua análise o governo está perdido, realmente não sabe o que fazer e como lidar com a situação, ou se sabe ou se sabe qual seria o caminho, mas não quer seguir por esse caminho, quer seguir por outro. É uma questão de escolha, será, do governo, ou ele realmente está perdido? Eu acredito que o governo ele tá perdido no sentido de que ele sabe que precisa cortar despesas. Mas cortar despesa é como nós fazermos escolha na nossa casa, né, Pablo? Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas que até são importantes, são essenciais, mas que naquele momento nós não temos mais como bancar. Então o governo deixou chegar nesse ponto e aí agora ele não sabe como voltar atrás. Porque cortar benefícios, diminuir a sua máquina, hoje prejudica muito até pela questão dos acordos políticos, né? E aí, se não cortar, de fato, esse desequilíbrio fiscal aí está gerando muito receio do mercado, menos investimento no nosso país, o mercado começa a segurar investimento, a inflação começa a reagir, menos dinheiro circulando, e aí isso acaba gerando o quê? Menor poder de compra para o cidadão. Então nós temos duas situações. Ao mesmo tempo que o governo sabe que precisa cortar gastos, ele está perdido. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu tenho outra alternativa? Não, nesse momento não tenho. E aí fica um jogo de empurra, né? Com várias medidas aí que não surtem nenhum efeito, e a população está cansada, né, Pablo? A gente vê aí os produtores rurais muito revoltados, porque não estão conseguindo ter acesso a crédito, né? Muitos estão, de fato, parando, porque não tem mais condições, a próxima safra está chegando, e como é que tu faz para te plantar a safra se tu não tem recurso? Então, nós temos aí um momento agora realmente um clima muito tenso aí, entre governo, setor produtivo, mas também com toda a população, né, que tá apavorada. E na sua visão, o que o governo tenta fazer ao zerar imposto de alguns produtos, né, importados? É realmente uma medida que teria algum efeito para baixar o preço ou não? Nesse momento, não teria. Por quê? Porque se eles cortar, eles vão tirar o benefício do produtor, né? E aí o produtor pode o quê? Produzir um pouco menos. Vai estar mais descapitalizado. Tanto é que o próprio governo já falou que se não surtir efeito, ele vai partir para medidas mais drásticas. Só que ele não chegou a pontuar quais são essas medidas. Então, tu vê que essa tensão está escalando aqui em Brasília. Com os produtores, com o setor, né, com as entidades representantes do setor produtivo. Se de fato essa medida fosse... O setor, o agro, ele não tem problema em baixar o preço da comida, Pablo, né? Tornar isso mais acessível. Mas no momento não é a oferta de alimento. Tem alimento, nós não precisamos reter alimento aqui no Brasil. Nós precisamos encontrar uma solução de baixar o preço, porque tu vai no mercado, tu encontra tudo que tu precisa. Não está faltando
produto. O problema é que tu não consegue acessar porque está muito caro. E aí como que se resolve isso? Baixando o preço do alimento, baixando a inflação, valorizando o real. Né? Se a nossa moeda está valorizada, a gente consegue acessar, a gente consegue comprar. E esse quebra-cabeça, o governo não está conseguindo montar. Ele simplesmente se perdeu ali com as suas próprias peças e está tentando repassar a todo momento essa conta para o produtor rural. Tentando, né, transferir a responsabilidade para o setor produtivo, que de fato não é responsável, né? Pois é, bem mal vista essas últimas falas, né, antes na questão do café, quando foi falado, né, que se estivesse muito caro era para desconfiar e não comprar, ficou uma situação como se estivesse culpando o proprietário do mercadinho, do mercado, enfim. E agora, por último, teve uma questão do ovo também, né? Que ele disse que a galinha não estava cobrando caro para botar o ovo, né? Então, dá a impressão sempre de que realmente, né? Que tem uma intenção aí de culpar o produtor mesmo, né? Ou o proprietário do mercado, enfim. E isso acaba pegando bastante mal mesmo, né? Tem uma frase que a gente escuta muito, né? Quando a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quero, né, Pablo? E é isso que a gente, infelizmente, está vendo, né, de quem deveria estar com o controle na mão, que já parece que está entregando os pontos, né? Pois é. Vamos ver o que vem pela frente aí nos próximos dias, Pablo. Gilqueane, muito obrigado pela tua participação hoje, está de volta aí nas terças-feiras e semana que vem a gente tem mais aí com maiores novidades também, né? Com certeza. Um abraço, até a semana que vem.